bem-vindos ao Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar com a Adriana Carla sobre mulheres e periferia. Bem-vindo ao Café Filosófico, Adriana. Muito bom receber você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco sobre nós mulheres e como é que estamos dentro dos nossos espaços aí. A gente vai falar sobre mulheres e periferia, né? Então, como é que a gente pode começar a falar sobre isso, né? Como é que foi a sua experiência enquanto mulher na periferia? Como é que foi para transpor as barreiras e fazer as coisas que você conseguiu fazer? Eu sempre gosto de dizer que o movimento hip hop, ele me resgatou, né? Em 2002, eu era da Igreja Católica e fazia parte do coral. Uhum. E naquele momento surgia um grande projeto chamado Engenho de Sonhos, que foi um projeto, inclusive, da UFRN, que foi realizado em 5 bairros da Zona Oeste de Natal, e o Guarapes foi contemplado. E naquele momento nós vivíamos um alto índice de violência, né? Grande em questão das torcidas, das facções. E esse projeto ele veio para nos salvar, né? E aí foi em 2002 quando eu conheci o Engenho de Sonhos e eu comecei a participar, né, da oficina de fotografia, que foi a que me chamou a atenção naquele momento. E aí já existiam os meninos do hip hop, né? Só que era só homem. Uhum. E eu senti, e aí houve o primeiro encontro do hip hop no Guarapes, realizado pelo projeto Engenho de Sonhos, e eu fui convidada para fotografar o evento. E quando eu cheguei lá, vi que era só homem cantando, e eu me senti, naquele momento, tocada a participar, a fazer rima, né? Uhum. E não sabia ali que ia ser um grande, né, embate, porque o movimento hip hop até hoje ele é machista, né? Ainda vem sendo quebrado essas barreiras, e naquele momento, então, era muito forte a questão do machismo. E aí eu me lembro que eu entrei pelo Fator Real, que era um grupo de rap que existia no bairro, e fui quebrando as barreiras, né? Uhum. E para um bairro periférico, né, onde naquele momento existia 2 assentamentos, que eram a Natália Alves de Souza e não me recordo o nome do outro. E sendo lá, a questão da violência doméstica era muito alta, né? E a gente já vinha nesse contexto, né? Uhum. Do alarme da crescente violência doméstica contra a mulher. E aí foi quando eu comecei a fazer parte do Fator Real. E o rap ele pode ser um espaço, na verdade, de contestação dessa questão da violência doméstica, né? O rap como ferramenta de denúncia e tal. Isso. Então, assim, na verdade, as nossas letras, né? Se você pegar uma letra, você vai ver que é muito denúncia, Uhum. né? A questão do que nós vemos dentro do bairro, né? A questão da violência no posto, né? A mulher agredida no posto, a mulher agredida em casa. O posto de saúde. Sim. E tem aquela história que dizem que assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas aí a gente... Era a forma que nós encontrávamos de denunciar o que estava acontecendo, né? Uhum. E a partir do Fator Real, eu tinha uma grande vontade, junto com o PP, que nós chamamos ele de Papa do Hip Hop, de montar um grupo feminino de rap. E foi aí que esse grupo, chamado Dandaras, que Dandara foi uma das mulheres de Zumbi do Palmares, né? Foi uma guerrilheira também. E nós se inspiramos muito na história dela, né? De representar as mulheres através da força de vontade dela de denunciar o que vinha acontecendo. Para quem chegou agora, esse é o Café Filosófico, a gente está conversando com a Adriana Carla Negadri, né? Sobre mulheres e periferia. E aí, como é que foi o impacto, por exemplo, dessas denúncias, né? Dessas letras, e como é que isso foi recebido pela comunidade do hip hop? Então, assim, na verdade, foi essas denúncias que nós escrevíamos diariamente, era, na verdade, até para os próprios companheiros das meninas que estavam lá, que eram que eram rappers, né? Que eram MCs, que dançavam break, que eram DJs, mas que no dia a dia batiam em suas esposas, que tratavam mal. Ou seja, os próprios integrantes do movimento eram denunciados através do... Então, assim, a gente viu que começou a quebrar, né?
começamos através das letras a denunciar que dentro do próprio movimento hip hop existia a questão da violência doméstica. E aí nós realizamos um encontro de mulheres do hip hop, foi realizado no Guarapes, que foi a ideia do projeto Mulheres Nativa, que é um projeto e que é uma campanha também de conscientização, né? E aí nós realizamos um documentário no bairro Guarapes com várias mulheres que sofriam agressões, né? E nós levamos na época aquele vídeo Vida Maria, e aí nós colocávamos ele e começavam a discussão, né, sobre a questão da violência doméstica. Então isso foi uma repercussão das Jandaras, né? Isso. Foi um projeto que as Jandaras conseguiu fazer. E o projeto em si, né, ele teve vários impactos, porque nós conseguimos trazer o poder público para discutir a questão da violência doméstica no bairro Guarapes. Nós conseguimos levar as mulheres, né, que era difícil, porque o marido ele disse que o marido dizia que a mulher ela tem que estar em casa, na cozinha, não tem que jogar futebol, não tem que jogar tá entendendo? E aí nós conseguimos quebrar esse elo e também dar visibilidade à questão do futsal feminino no Guarapes, que também é muito forte, mas que ainda existe, né, a questão do machismo. E esse projeto aí conseguimos também, na época, levar a delegada para, né, para nos orientar, que na época a Lei Maria da Penha tinha sido lançada, e aí a gente não tinha conhecimento, e ela foi lá levar um pouco, né, do que era a Lei Maria da Penha. E a gente conseguiu, né, reduzir um pouco, não consegue acabar, mas minimizar, né? Movimentar o debate, isso, né? Para que elas pudessem também denunciar, né, a questão da denúncia, denunciar o que vinha acontecendo. E, assim, eu, enquanto mulher, né, que moro na periferia, eu vi que surtiu efeito, tá entendendo? E a campanha continua, né? Que é a questão do documentário, é chegar, mostrar o documentário, e lá as mulheres que vivem nessa situação, elas vão se colocar, vai te chamar, né? Se tem medo de denunciar, vai pedir socorro, tá entendendo? E nós acreditamos que é assim, a luta, né? A questão do enfrentamento, a questão da violência doméstica. Hoje em dia, como é que quais são as perspectivas, por exemplo, que uma mulher de periferia tem projetos de vida e... Eu digo para você que hoje, no cenário que nós vivemos, as perspectivas, assim, hoje são as mesmas, sabe? Que aí eu falei desse projeto, mas foi em 2010. Hoje a gente já vive em outro cenário. Então, qual é o cenário de hoje? A violência doméstica, ela continua, né? Você vê que o feminicídio está em alta aí, né? Está em alta. A mulher sendo morta aí a cada segundo, a cada minuto. E hoje está se discutindo isso que, no meu ponto de vista, deveria ter se discutido antes, né? A questão da Lei Maria da Penha, ela é muito boa, mas precisa ser discutida amplamente com a sociedade que passa por isso, tá entendendo? Que são as mulheres de periferia, porque dizem que... Eu acredito que a violência ela existe no alto padrão de vida, mas lá na periferia ela é forte. E a Lei Maria da Penha ela deve ser... Eu acredito que deva ser discutida amplamente com essas mulheres, que ainda timidamente existe o medo de denunciar, tá entendendo? Porque várias vezes é o marido que sustenta, ela não trabalha, não estuda. Então, há esse medo, né? A família não aceita ela voltar para dentro de casa com os filhos. Então, é isso. Por exemplo, e como espaços de debate, né? Aquilo que a gente estava falando lá dentro. Existem muitos espaços, como é que são os espaços para se trocar ideias sobre isso, né? Você disse que o hip hop ele movimentou e trouxe debates e tal, não sei o quê, mas onde são os lugares onde essas discussões podem acontecer? Por exemplo, escola, praças? No Guarapes, o movimento hip hop praticamente surgiu na escola, né? Porque PP, como eu mencionei ele anteriormente, ele que nos trouxe uma revista, né, na época, em 96, que falava do Racionais, não sei o quê, a gente sabia nem quem era. E uma fita cassete que um amigo dele, que estava em São Paulo, mandou para ele.
Então foi aí que os meninos começaram a dançar, né? A dançar os passos de break, a se movimentar, ir atrás. Se interessar pelas temáticas das letras. E hoje a discussão, nós se encontramos na rua, tinha a Praça Vermelha também, né? Que a gente se encontrava lá, era realizado todo mês o Praça Vermelha, era um evento que reunia os grupos de hip hop de Natal, do interior. E lá a gente trocava, fazia intercâmbio, onde podia ajudar, onde podia... E hoje, assim, não existe, né, mais esse espaço. E conversamos quando se vemos, ou então pelas redes sociais, né? Uhum. Uma questão que apareceu, que talvez fosse interessante você comentar, é se existe algum tipo de dificuldade específica para o jovem na periferia e como é que é, né? Porque a diferença entre a época que você era jovem, como é que é agora, como é que você percebe essas dificuldades? Eu acredito que as dificuldades para os jovens na periferia, se eles forem negros, continuam as mesmas, sabe? Uhum. Eu consegui ter algumas oportunidades, né? Mas eu perdi muitos amigos jovens também que não tiveram as mesmas oportunidades que eu para a droga, para o tráfico, para a questão da violência, para a questão da prostituição. Então, assim, as dificuldades enfrentadas hoje pela juventude, eu acredito que venha crescendo, sabe? Porque você não vê um projeto que realmente que chega ali e diga você vai ser capacitado para trabalhar nessa área, né? Ou então você vê que assim vários jovens também, mas aí existe o contraponto, que existe vários jovens também hoje na universidade, né? Então eles estão quebrando barreiras também, mas também tem que a gente fala do jovem negro, mas existe aquele jovem negro que está vulneravelmente, miseravelmente, que está lá na lama e que precisa de uma ajuda de equipamentos públicos. Uhum. E que eu sinto falta desses equipamentos públicos para a área da juventude, sabe? E aí, eu pesquisando, vi alguns equipamentos públicos que funcionam, que é o Cuca, que é lá em São Paulo, que é uma estrutura enorme, né? E lá são realizadas várias coisas, várias oficinas. Lá os jovens podem sair... Cuca é uma sigla? É uma sigla, mas só que a gente chama Cuca porque nasceu em parceria com a CUFA, sabe? Sim. E a CUFA é o quê? Central Única das Favelas. Então, assim, a CUFA ela vem desenvolvendo várias atividades, aí, vários projetos na área do hip hop, da questão da mulher. A negra ali, ela vem também se empoderando nesse momento da questão da mulher, né? O MV Bill, do mesmo jeito. Então, eles vêm fortalecendo o movimento hip hop nessa questão, né? De projetos estruturantes, na questão em parceria com o governo também, né? Para mostrar e capacitar esses jovens. Para você ver, tem um jovem no Guarapes que o nome dele se chama Pão. Ele edita, grava, faz vídeos, clipes de rap que você fica, mas não tem formação. Entendeu? Então, assim, precisa desse investimento. Uhum. E ele já chegou para mim umas 2 vezes, só, Adriana, eu tenho uma formação. Eu sou formada, eu gravo. Ele disse, se você olhar DJ Pão no YouTube, se você for ver a qualidade dos clipes que ele produz, você vai ficar... Eu disse, meu filho, você é formada aonde? Então, assim, ele tem uma experiência, mas não tem a questão da oportunidade. Uhum. E muitos, aí eu digo, muitos Silvia, muitas Maria, muitos Antônio, não têm essa oportunidade, mas eles vivem, eles buscam no dia a dia serem pessoas melhores, né? Mas a oportunidade Você acha que falta. de uns tempos para cá tem aumentado a visibilidade disso, graças ao YouTube, por exemplo? Como é que é isso? Eu acredito, assim, que os grupos de rap que hoje existem no Guarapes, que é o Silveira Roots, ele está crescendo através dessas produções. Das redes sociais. Isso, redes sociais e o YouTube, né? Ele vem crescendo assim, porque antes nós não tínhamos nem um celular para gravar. Hoje ele consegue divulgar os trabalhos dele através do YouTube. E é uma parceria. Pão realiza, né, a questão do clipe, produz o clipe, e ele divulga, e é DJ também, tá entendendo?
E a pessoa tem um pouco mais de autonomia, né? Sem depender de gravadoras, de investimentos, etc. Isso. Você acha que tem visibilidade para fora da periferia, é isso? Eu acredito que, assim, os que seguem, né? Porque, na verdade, eu acredito que só fica entre as pessoas que gostam do hip hop. Né? Eu acredito que, assim, é por isso que eu digo, precisa dar essa divulgação para que outras pessoas que estejam em outros lugares consigam ver esses trabalhos. Porque o YouTube, assim, as redes sociais, elas divulgam, mas até onde? Né? Porque meus amigos são quem? São pessoas ligadas ao hip hop. Eu não tenho outra rede de contato, tá entendendo? O interessante seria ter uma rede de contatos ampliada para que essas produções feitas fossem divulgadas amplamente, como a gente vê o Racionais. Racionais tem uma divulgação em massa muito boa, né? Por outro lado, a mídia não tem um trabalho muito grande nisso, né? De divulgar e dar oportunidade. Então, quem chegou agora, esse é o Café Filosófico, a gente está conversando com a Adriana Carla sobre mulheres e periferia. A gente já falou sobre o hip hop, né? A situação da mulher na periferia, violência doméstica. O que você acha que pode se adicionar a isso? Precisamos de dar oportunidade às mulheres, tá entendendo? Eu estou tendo uma oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história, de onde eu vim, né? O que eu consegui, né, adquirir de tudo isso, porque é um acompanhamento, são pessoas também que estão por trás, que acreditam, né, em você, que faz um acompanhamento com você e acreditam e dão oportunidade, e aquelas que não têm oportunidade, né, que agora estão sendo espancadas pelos maridos, que agora estão sendo mortas, né? A gente precisa realmente chegar na periferia e destinar projetos, sabe, estruturantes que realmente funcionem. E também não chegar na periferia levando a cultura do homem branco e a arte do homem branco, né? Ajudar a divulgar as mulheres negras, escritoras, rappers, né? Nós temos vários exemplos, né, de mulheres negras que saíram da favela e hoje vivem uma vida, né, razoavelmente bem e que são exemplos, né? Essas mulheres, a história dessas mulheres precisam estar ali, contadas. E aí, como eu falei para você, Dandara, será que a maioria das pessoas conhece quem foi Dandara? Tá entendendo? E a história dela representa para nós mulheres negras uma mulher de luta, guerreira. Como tem a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora da favela, que foi traduzida até para o francês, mas não teve nenhum reconhecimento aqui. Até pouco tempo atrás, não tinha nenhum reconhecimento aqui no Brasil, né? Quais são os espaços que você acha que é possível que a mulher tenha um pouco mais de voz hoje em dia? Eu acredito que a mulher hoje ela vem se destacando em a mulher negra, né? Porque a gente vê várias pessoas, mulheres brancas que se dizem que representam nós mulheres, né? Mas na verdade representam as questões delas, né? Da questão que eu digo assim, que se eu fosse citar aqui, né? Aquela senadora lá, deputada, que só Jesus. Mas eu digo que os espaços, as mulheres estão envolvidas na política. Você vê Divaneide Basílio, que é vereadora, hoje representa as mulheres negras, né? Vem, né, da periferia, conhece a nossa história, né? E está lá representando lá na Câmara, né, dos vereadores, os nossos anseios e desejos. E acredito que várias outras que estão por aí, né, que nos representam, são mulheres negras, né, que estão dentro das universidades também. Por que você acha que você conseguiu ter esse diferencial em relação aos outros jovens? Que tipo de oportunidade você acha que te favoreceu em detrimento de outras pessoas? Porque eu acredito que, aos trancos e barrancos, eu decidi lutar, decidi enfrentar, decidi brigar, né? Mesmo sem, na época, ter entendimento, né? Que se falava muito na questão do protagonismo juvenil naquela época, e tinha muito entendimento disso, mas decidi ir à luta, né? Eu decidi que eu queria defender as mulheres do meu bairro, né, onde eu moro. Decidi que eu queria ser a porta-voz delas, tá entendendo? Tanto das mulheres como dos jovens,
né? E decidi que muitas, eu vi assim que, principalmente na minha família, a única formada hoje sou eu. E imagine em N e N famílias que tem por aí que não tiveram a oportunidade de se formar, tá entendendo? Ou foi interrompido esse sonho. Muitas vezes nem o ensino médio, né? Se pode concluir. Precarizado. É. Né? Às vezes você é mãe, o único horário que você tem para estudar é à noite, e quando chega à noite você não tem como ir porque não tem, né, escola estadual. No meu bairro não tem uma escola estadual, né? E fica difícil, né? As oportunidades. E muitos dizem assim, porque as mulheres precisam deixar de serem vítimas, né? Encararem a vida. É fácil falar isso quando você não vive na periferia. Quando você não é a vítima, isso, né? É verdade. E, por exemplo, essa situação da mulher que ela é mãe e ela está numa situação de violência doméstica, você disse que ela não pode voltar para casa, como é que é? O que ela faz? Hoje, que na verdade assim, ela passa... Hoje, o que eu vejo é que muitas elas aguentam caladas. E porque, na verdade, não tem apoio da própria família, né? Para se terminar o relacionamento e voltar para dentro da casa da mãe. A mãe não aceita. Ou se ela tem filhos, já está com filhos, como é que ela vai deixar o marido para trabalhar e os filhos? Se o governo ele não sustenta, ele não dá assistência na questão da creche. Tá entendendo? Então, assim, eu já vi mulheres serem assassinadas por suportarem até a última gota a questão de, ele vai melhorar. É porque quanto mais se suporta, mais se dá liberdade ao indivíduo de... E a própria família hoje se culpa, né? Porque deveria ter acolhido, né? E depois que aconteceu o pior... Isso é lamentável, sabe? Triste mesmo. Então, terminou, né? Nosso tempo. Foi muito bom receber você aqui. Eu agradeço a equipe, né? E quero deixar registrado aqui que vocês possam trazer outras e outras mulheres para discutirem, né? Porque aqui em Natal, principalmente, existem muitas mulheres negras, né, que têm uma história, né, dentro da periferia e que hoje são referência, né, para nós. A luta continua. Esse foi o Café Filosófico. A gente conversou com a Adriana Carla sobre mulheres e periferia. Quem quiser saber mais sobre o Café Filosófico pode procurar a gente no Facebook, Café Filosófico UFRN. E no YouTube a gente tem um canal que é Café Filosófico TVU. Lá você pode encontrar vários programas nossos. É isso, até a próxima.